Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar de Primeira e Segunda Timóteo. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha junto comigo os meus slides. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente. Então, vamos lá. Primeira e Segunda Timóteo. Então, o que nós não podemos perder de vista com essas maravilhosas cartas que Paulo escreve para o seu querido colega e companheiro Timóteo, que ele tem praticamente Timóteo como um filho na fé, né? Então vamos lá. Qual é o conteúdo desta primeira carta, tá? É uma denúncia contra falsos mestres. Bom, por que falsos mestres? Porque o caráter do ensino deles, as instruções, são contrárias ao evangelho, né? Com instruções sobre vários assuntos comunitários que esses mestres transformaram em crises, intercaladas com palavras de encorajamento a Timóteo, ou seja, ele encoraja Timóteo a combater esses falsos mestres. O autor da carta, obviamente, né, o apóstolo Paulo, o período seria entre 62 e 63 depois de Cristo da Macedônia. Destinatário: Timóteo, que é um companheiro mais jovem, de longa data de Paulo, e a igreja de Éfeso, né? Então vamos lá, vamos tentar entender a ocasião. Paulo deixou Timóteo responsável por uma situação muito difícil na igreja em Éfeso, onde falsos mestres, provavelmente anciões locais, estão desviando algumas igrejas domésticas. Paulo escreve para toda a igreja por meio de Timóteo, a fim de fortalecer a mão deste e deter esses líderes mal intencionados e algumas viúvas mais jovens que os seguiram. Então vamos lá, entendendo bem esse contexto. Paulo está dando esta missão para Timóteo para chegar na igreja de Éfeso e combater esses falsos mestres, mas também o comportamento dessas mulheres que estão tumultuando. Uma atenção muito importante na leitura deste texto. Jamais se esqueça que se trata de uma carta. Por ser uma carta, existe um destinatário. Este destinatário, em primeiro lugar, é para Timóteo, ou seja, é uma carta de instrução a Timóteo como combater uma demanda específica da igreja de Éfeso. E por que eu estou dando essa ênfase? Porque esta carta, lida da maneira equivocada, gera discórdia e desentendimento nos dias de hoje, tá? Principalmente no aspecto, né, da mulher, no que corresponde à mulher. E o que eu quero já dar ênfase logo de cara, aqui Paulo está falando das mulheres daquela cidade de Éfeso, tá? É em específico, tá bom? Então, mas a gente vai passar aqui capítulo a capítulo, porque como é um livro, uma carta curta, a gente vai poder, né, ter esse privilégio de passar capítulo a capítulo e você aí vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Então vamos lá? Ao que essa carta vai dar ênfase? A verdade do Evangelho como misericórdia divina demonstrada para todas as pessoas. Ou seja, não é para uma ou para outra, é para todas. Qualificações de caráter para a liderança da igreja, ou seja, o líder ele tem que ser uma pessoa que é um modelo para a igreja. Ensinamentos especulativos, asceticismos e amor pela controvérsia e pelo dinheiro desqualificam qualquer um para a liderança. Ou seja, qualquer pessoa que cause uma certa perturbação ou que desvie o foco do evangelho está completamente desqualificado para liderar uma igreja. ênfase também. Timóteo, ao perseverar no evangelho, deve ser um modelo genuíno de caráter e liderança aos cristãos.
Ou seja, Paulo está colocando Timóteo como um modelo a ser seguido. Então, a missão de Paulo é muito importante, porque além de confrontar aqueles que estavam causando, né, discórdia na igreja de Éfeso, ele ainda tem que se apresentar como um modelo aprovado, né? Então vamos lá, vamos ver capítulo a capítulo. Então, como de costume, né, Paulo sempre se apresentando como o apóstolo de Cristo Jesus. Só que aqui o detalhe desse capítulo é que, veja só, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Veja, olha como esse detalhe ele é importante. Então, literalmente fica claro aqui, Timóteo é filho na fé de Paulo, ou seja, é um discípulo, né? Então, vamos lá. Ainda aqui no capítulo 1. Então, existe uma advertências contra esses falsos mestres da lei. Então, ali, a partir do versículo 3: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, basicamente, esses mestres que ficavam confundindo as pessoas, passavam listas de genealogias, tentando distorcer a palavra de Deus, tudo mais, misturando com mitos, com preocupações judaicas, com regras que não cabem ao evangelho. Então, basicamente, aqui a advertência é que eles não ensinem mais. Graça de Deus que é concedida a Paulo. Então, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior de todos os pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aí veja que específico. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, basicamente aqui, Paulo ele está falando que a graça de Deus é para todas as pessoas no mundo, não é para um grupo seleto, não é só para os judeus, é para os gentios também. Inclusive é para os pecadores, porque Paulo era, inclusive, o pior dos pecadores. E aqui ele reforça a, a missão de Timóteo, para que ele combata o bom combate, que ele siga as instruções. Já no capítulo 2, passa-se algumas instruções acerca da adoração. Então, a partir ali do versículo 8, acompanha comigo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Gente, como que de repente existe uma especificação tão detalhada sobre a vestimenta feminina? Então veja só.
Paulo estava na cadeia, tá? Não estava lá. O que está acontecendo? Estas mulheres que pertenciam a uma classe social elevada estavam transformando a igreja em praticamente uma passarela. Então, elas com suas vestes, joias, ouro, caríssimas, se tornavam até mesmo figuras intimidadoras para pessoas mais humildes. Mas a grande questão é que a igreja não é uma passarela. Numa igreja, a roupa de uma pessoa não vale nada. E é sobre isso que Paulo está falando, que elas devem se apresentar com boas obras que convergem com a fé que elas professam. Não é as roupas que importam, mas sim a fé, aquilo que elas fazem, né? Então veja só, isso corresponde às mulheres da igreja de Éfeso. Mas Diego, então por que está na Bíblia se era só para essas mulheres? Irmãos, porque esta situação ocorreu em outros lugares no mundo e ocorre até hoje. Não é novidade, tá? Então, o que que acaba acontecendo? Será que nos dias de hoje é possível que a gente veja pessoas querendo transformar o espaço de uma igreja em um desfile? Até mesmo selecionando quem é que se veste melhor, né? Apresentando marcas de roupa como para vender, tudo mais. Então, esse é um cuidado desde a igreja primitiva, né? Aqui, vamos lá. Veja como esse próximo versículo ele é delicado. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui é um momento que qualquer mulher que lê isso daqui, sem a devida explicação, vai falar assim: mas oxi, mas como assim? Né? Que coisa horrível. Aqui está se falando em específico dessa mulher, dessas mulheres, porque basicamente estas mulheres estavam reproduzindo as falas equivocadas desses falsos mestres. Ou seja, elas estavam conseguindo um determinado palco e elas estavam tomando frente de liderança, propagando a mensagem desses falsos mestres. Então aqui Paulo instrui Timóteo a como combater esta demanda em específico. Então, dando continuidade aqui, né, no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se eles permanecerem na fé e no amor e na santidade, com bom senso. Então, essa instrução é para Timóteo naquela situação. Lembre do seguinte, tá? Em outras cartas, você deve ter visto qual é o papel do homem na vida da mulher e da mulher na vida do homem. Então, não esqueça de tudo que você leu. O que está escrito na Bíblia, tenha certeza, é 100% correto. Não existe erro na Bíblia. Existe erro nos leitores da Bíblia, que às vezes fazem esse recorte para oprimir pessoas, para maltratar pessoas. Mas como que um homem deve tratar uma mulher? Assim como Cristo tratou a igreja. Então, será que o homem deve, né, tratar mal uma mulher? Claro que não, porque Cristo não tratou mal a igreja.
Ponto. Simples assim. Por isso que a Bíblia é inerrante, tá? Então, dando continuidade, aqui eu vou falar para vocês, né, o que um bispo, um supervisor, um diácono, um obreiro, um pastor, como, segundo a Bíblia, ele deve se apresentar. Então, veja só, é uma pequena lista de qualidades. Uma pequena. Vocês vão ver que ela é bem simples. Ao lado de cada uma dessas virtudes, isso daqui é um recorte que eu fiz da minha Bíblia de estudos, tá? Então, veja só. Em primeiro lugar, ser prudente, né? Um bispo, um pastor, um obreiro tem que ser prudente. Tem que ser hospitaleiro. Tem que ser apto para ensinar. Não pode ser violento, mas sim amável. Ué, então se ele não pode ser violento, como é que ele vai maltratar uma mulher? Não é? Então veja, ele não pode ser violento, ele tem que ser amável. Ele tem que ser pacífico, ou seja, pastor que cria contenda, obreiro que cria contenda, não pode ser pastor. Não ser apegado a dinheiro. Então, quando a gente vê essas igrejas que ficam querendo capturar dinheiro dos membros a todo custo, tá errado. Não pode ser um recém-convertido. Ah, não, não acredito. Gente, pensa no seguinte: a pessoa chegou ontem na igreja, ela acabou de conhecer Jesus, ela nem leu a Bíblia. Você não pode colocar ela para pregar. Ela está num processo de conhecer, né? Eu sei que parece óbvio, mas sempre o óbvio precisa ser dito. Já parou para pensar sobre isso? Aquilo que é óbvio para você, às vezes para outra pessoa não é. Ter boa reputação perante os de fora, né? Ou seja, ser uma pessoa que não é difamada, que não é mal falado, ou seja, uma pessoa que não está dando mau testemunho, né? Não ser orgulhoso, não ser briguento, ser amigo do bem, ser justo, consagrado, ter domínio próprio, ou seja, uma pessoa descompensada, orgulhosa, briguenta, caótica. Não tem como ser um bispo, um supervisor, um obreiro, um líder de igreja. Ser irrepreensível, ou seja, o que é ser aqui um irrepreensível, né? Porque ele tem que ser um modelo. Ele tem que ser o modelo. Então, essa é a grande questão, né? Ele tem que ser o modelo. Ser marido de uma mulher só, ser sóbrio, ser respeitável, não ser apegado a muito vinho, saber governar a própria família. Só veja aqui um detalhe que eu vou voltar. Ser marido de uma mulher só. Isso daqui, nos tempos de hoje, parece, digamos assim, muito simplório, mas naquela época não era incomum a poligamia, ou seja, tipo, a pessoa ter duas, três esposas. Tá certo que nos dias de hoje estão tentando emplacar isso daí de novo, mas, né, vamos entender que um pastor, né, um obreiro pode ter uma esposa só, e isso é meio, digamos, claro, né? Ser sóbrio, ser respeitável, não ser apegado a muito vinho. Então, veja, parece que essas três coisas elas caminham juntas, né? Então, um beberrão, uma pessoa que se embriaga constantemente, que gosta, digamos, de usar drogas, não tem como ser. Saber governar a própria família. Ou seja, manter os filhos sujeitos. Aqui, nós vamos pensar assim: se a pessoa ela está tentando conduzir uma igreja, mas está perdendo a família, então ela tem que parar de tentar conduzir a igreja e se voltar para a família. Aqui o entendimento é: se ele não dá conta da própria família, como que ele vai dar conta da igreja, né? Não ser ávido por lucro desonesto, né? Ou seja,
né, não pode, né, querer passar os outros para trás, apegar-se à mensagem fielmente, ser um homem de palavra e ser experimentado, ou seja, ter experiência. Então, essas aqui são algumas qualidades que são mencionadas em Timóteo, em Tito, sobre como uma pessoa deve se apresentar como um obreiro, como um pastor aprovado diante de Deus. Pois muito bem, indo aqui para o capítulo 4 de 1 Timóteo, temos as instruções que Timóteo recebe. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pasmem, mas tais falsos mestres estavam dizendo que era para as pessoas não casarem, não comerem carne. Gente, não casar chega-se ao cúmulo do absurdo, né? Veja, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. Existem várias instruções para como o marido deve tratar a esposa, então é inconcebível pensar que essa doutrina seria verdadeira. Quanto à questão do comer carne, né, e aqui é principalmente pegado a carne de porco, é muito importante você lembrar que Deus criou o porquinho, né? E basicamente, se ele disse que o porquinho você pode comer, então pode comer. Ou seja, bacon é de Deus. Olha que maravilha. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Veja, leitura pública. Ou seja, ele literalmente pegava a palavra de Deus e lia para todas as pessoas. Exortava e ensinava. Bom, aqui no capítulo 5 existe um conselho acerca das viúvas, dos líderes, né, e dos escravos. Então vamos lá. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Veja, aqui Paulo está orientando. Veja, cara, você é jovem, tá? Então, quando você for falar com um idoso, não deixe de exortá-lo, mas fale com ele como se ele fosse seu pai. Uma grande pergunta para você que está me ouvindo. Você já teve que exortar o seu pai ou a sua mãe? Como é exortar um pai e uma mãe? Essa era a missão de Timóteo. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e a moças como a irmãs, com toda pureza. Veja aqui que ele é claro. Em relação às mulheres, ele dá essa ênfase, com toda pureza. Leia-se.
Não vai conversar com as irmãs em locais indevidos, ou toques indevidos, ou falas e conversas indevidas, com toda a pureza, ou seja, com todo o respeito. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Dando um contexto, viúvas, neste período, muitas vezes chegavam a passar fome, né? Lembre, né, da história ali de Ruth, por exemplo, né? Como que ela sofreu, né? Então, indo aqui adiante, eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, basicamente, Timóteo, apesar de novo, tinha problemas de estômago. Mas por que não tome somente água? Já parou para pensar? Naquela época, a gente não tinha Sanepar, não tinha água encanada, não tinha esse negócio de tratamento de água. Então, a água também continha impurezas, né? E lá não tinha como você ir numa farmácia também comprar uns probióticos, algumas um Buscopanzinho, né, ou alguma coisa assim para te ajudar com problemas no estômago. Então, a melhor coisa que tinha para se tomar ali era chá e bebidas fermentadas, né? Então, a bebida fermentada ajudaria ele um pouco, né? Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto os pecados de outros se manifestam posteriormente. Ou seja, fique atento. Algumas coisas você vai ver logo de cara quando chegar, mas há outros você vai ter que conhecer um pouco. Então, Paulo está dizendo para o Timóteo ser observador. Da mesma forma, as obras são evidentes, e as que não são não podem permanecer ocultas. Então, vamos lá. No capítulo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos, descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Agora, muita atenção a este versículo que fecha, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e tornaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, por amor ao dinheiro as pessoas entram em guerra, brigam, se estapeiam, traem, ou seja, tudo de pior acontece quando alguém idolatra o dinheiro. Continuando aqui, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem,
Sejam ricos em obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Este trecho, ele já foi utilizado, mal utilizado, por pessoas que queriam extorquir dinheiro de pessoas. Então veja só, veja como a interpretação da palavra ela é muito importante. Sabe aquelas pessoas que falam que se você der dinheiro para a igreja, você está comprando um terreninho no céu? Elas pegam esse trecho. Ou seja, elas removem todo o contexto. Aqui Paulo está dizendo que o que realmente importa para Deus é o coração, confesso, dessa pessoa, as obras. E ele aqui ele está ensinando como pode fazer. Aí a pessoa vai, recorta esse texto e fala assim, ó, tá vendo só? Dá o teu dinheiro aqui para a igreja, que o teu terreninho no céu está garantido. Então, irmãos, é por isso que eu digo, ler a Bíblia é muito importante. Entender o contexto para qual ela está sendo escrita é muito importante. Lembrem que nesta comunidade em específico tinham pessoas ricas transformando a igreja numa passarela. Por isso Paulo está falando essas coisas. Aqui, Timóteo, guarde o que foi-lhe confiado. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Pois muito bem, ali encerramos 1 Timóteo. Mas Paulo escreve uma segunda carta para Timóteo. Agora vamos nessa continuidade, já que Timóteo recebeu essas duas cartas, vamos ver as duas aqui na íntegra, né? Pois muito bem. Agora, o conteúdo dessa carta, ela é diferente. É um apelo a Timóteo para que permaneça leal a Cristo, ao Evangelho e a Paulo, incluindo uma última crítica aos falsos mestres ali de Timóteo. O autor, o apóstolo Paulo, ano 64 depois de Cristo, de uma prisão em Roma. O leão, no capítulo 4:17, é uma alusão a Nero ou ao próprio império, tá? Então, basicamente, ali no capítulo 4 vai ter uma alusão a um leão e tá falando disso, tá? É de Nero ou ao próprio império. Destinatário, são dois. Timóteo em primeiro lugar e em segundo lugar a igreja ali de Éfeso. Né? Então, mas por que que dá para entender isso? Porque no começo fala-se no singular e depois fala-se no plural, né? Então, ou seja, no primeiro momento está falando seu e no segundo depois está falando vocês. Daí vocês já tem a ver com um público maior. Ocasião, né? Paulo foi preso mais uma vez e levado a Roma, muito provavelmente de Troade e, e sob instigação de Alexandre, né? Possivelmente o mesmo homem que foi desassociado em Timóteo. A carta instrui a Timóteo que vá ficar ao lado de Paulo, mas, sobretudo, oferece-lhe um tipo de último desejo e testamento. ênfase: a obra salvadora de Cristo, que tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida, por meio do Evangelho. Lealdade a Cristo pela perseverança no sofrimento e na provação. Lealdade a Paulo pela lembrança do relacionamento de toda uma vida entre ele e Timóteo. Lealdade ao Evangelho pela fidelidade à proclamação ao ensino da palavra, a mensagem, né, do Evangelho. A propagação mortal, mas com a extinção final dos falsos ensinamentos, a salvação final dos que são de Cristo. Então vamos lá. Novamente aqui, né, no capítulo 1, Paulo se apresenta, agradece e coloca a Timóteo, meu filho amado. Ou seja, mais uma vez deixando claro que ele considera de alta estima. Então, que no capítulo 1 tem-se um incentivo à fidelidade, né? Então acompanha comigo capítulo
né, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então aqui ele está falando da natureza de Deus. Então veja, aqui ele fala que Deus não nos deu o espírito de covardia. Ou seja, o cristão não é covarde. Ele confia em Deus. Ele deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, né? Não se envergonhe de testemunhar do evangelho e entender que sofrimento faz parte da vida do cristão. Sim. Um obreiro aprovado por Deus. Procure-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, basicamente, aqui, lembrem, Timóteo é jovem. Então, aqui, Paulo está dizendo: fuja das tentações dessa juventude. Mantenha-se como um obreiro aprovado. E aqui ele coloca, né? Para que ele corrija as pessoas, exorte, mas que ele faça com mansidão, que ele tenha paciência. Então, gente, veja só, poxa, mas que difícil, né? Mas aqui Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Então, é difícil, então, se você tem dificuldade de ser paciente, de ter mansidão, ore e peça a Deus. Ah, Diego, mas eu ouvi falar que quando a gente pede, Deus não dá assim, né? Ele dá situações para a gente praticar. Pois bem, mansidão e paciência são frutos do Espírito. Se você não orar e não pedir, e Deus não tiver situações para você praticar isso, então você está fugindo de frutos do Espírito por covardia, por, eu não quero passar por isso. Pois muito bem, então você não vai ter, né? Então veja só, a paciência, a mansidão são frutos do Espírito. Você tem que tentar exercer isso em você. Ai, Diego, mas é tão difícil. Ninguém diz que é fácil. Por isso que a gente ora e pede, né? Pois muito bem. Capítulo 3: Impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores,
sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Dá a impressão que ele está falando do fim dos tempos, né? Mas ele está falando para Timóteo já se afastar desse pessoal. Ou seja, já tem gente assim no mundo. Não tem? Você já não viu pessoas assim? São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornara evidente para todos. Recomendações de Paulo a Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha a palavra paciência aqui de novo, né? Não tente fugir disso. Recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. A boca do leão, lembra? Está se referindo ao império, a Nero. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Pois muito bem, meus caros irmãos, esta foi a aula sobre primeira e segunda Timóteo. Caso você tenha se interessado bastante por essa aula, eu tenho um desafio para você. Tente imaginar você no lugar de Timóteo. E aí, você está pronto para se apresentar como um obreiro, como uma obreira aprovada? Pois muito bem, meus caros irmãos, essa foi a nossa aula. Uma boa semana para todos vocês, bons estudos e que Deus abençoe vocês. Até!